Rogerinho! Tudo beleza? Gente, pra que fazer isso? É pra chamar atenção. Com certeza chama. Hoje eu vou falar de fisiologia neuromuscular. Para a aula, eu gostaria de agradecer a uma das minhas seguidoras do Instagram e uma das minhas inscritas no YouTube, que é a Ana. O Instagram dela eu vou deixar aqui na descrição, é @aninhaestudes. Gostaria de agradecer por ela estar divulgando os vídeos e divulgando também o meu Instagram. Um beijo, Ana! Então a gente vai começar falando das funções: movimento, manutenção da postura, respiração, produção de calor, circulação sanguínea e constrição de órgãos e vasos, certo? Começando a falar de movimento, o movimento ele tem a ver com o sistema neuromuscular, porque o músculo ele é o componente ativo da movimentação, porque é ele que vai se contrair fazendo a força para puxar o tendão e aquele tendão puxar o osso, certo? Bom, a manutenção da postura é a partir das contrações musculares que eu consigo me manter de pé, colocar a minha postura do jeito que eu quero e alterar a postura que eu assumo no espaço, certo? A respiração. A maioria dos meus músculos estriados esqueléticos, eles puxam o osso, tracionam o osso, mexem com o esqueleto, com exceção de 3 partes: os esfíncteres, os músculos da mímica e o diafragma, porque o diafragma ele não vai puxar o seu esqueleto apendicular, ele não vai mexer com a sua postura, ele vai contrair e relaxar para você poder inspirar e respirar, certo? Então você precisa sim de um músculo estriado esquelético para poder fazer a ventilação, para você poder respirar. Produção de calor. Toda vez que um músculo contrai, ele produz energia. E essa energia é quebrada em ATP. Consequentemente, vai formar energia térmica. Por isso que a contração muscular produz calor também. Circulação sanguínea. O nosso corpo tem uma bomba muscular que impulsiona o sangue para todo o resto do corpo, que é o coração, músculo estriado cardíaco. Sem ele, não teria força suficiente para impulsionar os sangues nas artérias, arteríolas e capilares. Então é a partir da bomba muscular que eu impulsiono o sangue para ele circular por todo o resto do meu corpo. E a constrição de órgãos e vasos. Nós temos no nosso corpo vários órgãos ocos, né? O útero, o estômago, todos esses têm pelo menos uma camada de musculatura lisa. E se eu tenho musculatura lisa, eu posso constringir esses órgãos e também os vasos sanguíneos, que tem ali a túnica média, que é feita de musculatura lisa também. Então eu tenho a possibilidade de constringir esses órgãos e esses vasos. Constringir é sinônimo de contrair. Se é músculo, eu posso contrair. Para manter essas 6 funções, todos os meus 3 tipos de músculo, musculatura lisa, musculatura estriada cardíaca e musculatura estriada esquelética, possuem 4 propriedades. Uma propriedade ajuda a outra, que são elas: força, excitabilidade, extensibilidade e elasticidade. No ato da contração, todo e qualquer músculo vai produzir força. A excitabilidade é a capacidade de que uma célula tem de se excitar ou não. Ou seja, os meus músculos só contraem quando eu recebo um estímulo muscular que os excite e faça-o contrair. Essas duas palavras parecem que se tratam da mesma coisa, extensibilidade e elasticidade, mas elas são sim diferentes. A extensibilidade é a capacidade que eu tenho de pegar uma célula, um feixe ou até mesmo um músculo inteiro e estirar, estender esse músculo. A elasticidade é a capacidade que esse músculo tem de voltar
ao seu tamanho original. Porque se eu pego, por exemplo, uma amoeba e estendo essa moeba, ela não vai voltar se eu soltar. Ela não vai voltar ao seu tamanho original se eu soltar ela. Ela vai ficar estendida do jeito que eu coloquei. Já os músculos têm a capacidade de voltar ao seu tamanho original, por causa da propriedade da elasticidade, certo? Os nossos músculos são cheios de fascículos dentro, cheios de feixes dentro. E quanto maior for o diâmetro daquele músculo, mais fascículos vão ter lá dentro. Já dentro dos fascículos, eu tenho várias células, várias fibras musculares. Lembrando que célula e fibra é a mesma coisa, certo? Então, quanto maior for o diâmetro daquele fascículo, mais células eu vou ter dentro. E dentro das células, eu tenho várias proteínas contrácteis chamadas de miofibrila. As miofibrilas, elas são formadas pela unidade funcional, que é o sarcômero. O sarcômero, ele é formado por 3 tipos de proteínas. Os sarcômeros são formados por 3 tipos de proteína: as proteínas estruturais, as proteínas contrácteis e as proteínas regulatórias. As proteínas estruturais não interessam muito, porque ela só dá estrutura, por exemplo, as proteínas de linha Z, que só delimitam o sarcômero. Já as proteínas regulatórias e as proteínas contrácteis, elas são muito importantes. A actina e a miosina principalmente, porque nós temos filamento de miosina, que é este do meio, mais grosso, e filamentos de actina, que é uma trinca. É a actina, a troponina e a tropomiosina. A contração do sarcômero eu vou explicar em outro vídeo. Por enquanto, eu vou falar só sobre essas proteínas, porque é importante a gente aprender sobre elas. As células, os fascículos e os músculos são revestidos por tecido conjuntivo. Cada um recebe um nome diferente. Os músculos são revestidos por um tecido conjuntivo chamado de epimísio. Os fascículos são revestidos por um tecido conjuntivo chamado de perimísio. Já a fibra ou a célula muscular é revestida pelo tecido conjuntivo endomísio. Eu fiz esse desenho aqui na lousa para falar que no próximo vídeo eu vou explicar a contração do sarcômero e como sai o potencial de ação lá do seu cérebro, do seu encéfalo, transita pela medula e chega até a sua célula muscular. Bom, pessoal, essas informações eu tirei da aula de fisiologia da universidade onde eu estudo, certo? Hoje eu vou ter aula de fisiologia, então qualquer dúvida vocês podem me mandar por direct ou colocar aí nos comentários que eu pergunto para o meu professor hoje, tiro as dúvidas certinho e trago amanhã no próximo vídeo junto com a contração do sarcômero e com o potencial de ação que faz o sarcômero contrair, certo? E por hoje é só, e não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho porque a próxima aula é muito importante, com certeza cai em todas as provas, certo? Dê bastante like se vocês gostaram. Um abraço, tchau!